Nós vimos bastante de derivada até aqui, né? Mas os conceitos iniciais. Existem funções, algumas que eu posso explicitar, por exemplo, o círculo, que eu tenho uma função implícita, eu nem consigo representar um círculo com uma função explícita. Eu preciso, na verdade, dividi-la, né, em duas funções explícitas. Nem toda função eu consigo fazer isso, eu consigo explicitar. E eu tenho a necessidade de encontrar a derivada dessa função implícita, porque eu não consigo explicitá-la. Claro que a do círculo eu consigo, até assim eu vou fazê-la. A derivada dessa função de cima, né? Vocês se lembram que a raiz de x, peguem lá da tabelinha, vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Então, eu vou dizer que y, vou chamar essa aqui de y1 e essa aqui de y2. y1 vai ser 1 sobre 2 raiz de u, porque eu chamei tudo isso aqui de u, vezes du de x. Imagino que vocês estejam, assim, ligeiramente lembrados da regra da cadeia. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de u vezes du de x. Du de x vai ser menos 2x. E a derivada dessa função aqui de baixo vai ser y'2, aqui a linha 1. Ela vai ser muito parecida, só que multiplicada por menos 1. Então, vai ser 2x sobre 2, 1 menos x quadrado. Explícita, beleza. Eu até vou compreender melhor no Excel o significado de ter essas duas derivadas, nesse círculo de raio igual a 1. Então, vamos criar aqui um novo arquivo. O nosso raio pode ser 1 mesmo. Então, o x vai variar de menos 1 a 1. X, y. E aqui do ladinho eu vou colocar um dx de 0,1. Talvez até menos 0,1 por enquanto. 0,1. O x vai começar em menos 1. E ele vai variando de 0,1 em 0,1. Então, este mais este daqui, só que com o cifrão. Vejam que aqui deveria ser 0, Isso é um erro numérico, normal, não tem. Assim como esse 1 aqui, de repente, pode ser um número um pouquinho maior do que 1, Um erro numérico. Certamente vai ser um pouquinho menor, porque esse aqui deu praticamente um 0 menos, Vezes 10 a menos 16. Agora o y, na verdade eu tenho dois y, O y de cima e o y de baixo. Eu vou chamar de y1 e y2. O y1 é igual a raiz do raio ao quadrado, que o raio do nosso círculo é 1, menos o x ao quadrado. Vou fazer o gráfico dessa primeira função. Percebo que aqui deveria dar 0, Deu vezes 10 dá menos 8. Então, não é problema, Isso é praticamente 0. Inserir gráfico. E aqui eu tenho a parte de cima do círculo, Naturalmente eu gostaria de fazer a parte de baixo do círculo também. Isso ficou meio estranho, Claro que de 0,1 e 0,1, Aqui ficou praticamente uma reta. Eu acho que vai ficar melhor até se eu selecionar outro tipo de gráfico. Se eu pegar esse aqui, acho que até vai ficar melhor, Vai ficar com mais cara de círculo. Ou eu também posso diminuir esse passo, Fazer um passo menor. Eu vou fazer 0,05. Agora só fez meio círculo. Eu vou ter que vir, e fazer o dobro de pontos. Eu vou ir até a linha 22, eu vou ir até a linha 43.
3, né? Me parece que é o certo, porque para descontar o cabeçalho, olha aqui, ó, até passou um pouquinho, né? Eu poderia vir até no máximo x igual a 1, né? E aqui ele deu um pouquinho maior do que 1, por isso que aqui deu uma raiz negativa, né? Para resolver esse problema, eu vou fazer 0,0, ao invés de 5, faz 4,9999, né? Pronto, aí, ó. Agora ele não chegou no 1, chegou quase no 1, né? Posso até colocar mais uns 9 aqui, 999, vamos lá? Pronto, agora chegou no 1 e não deu raiz negativa, né? Esses são só alguns macetezinhos. E mesmo assim, ó, vai ficar, bom, vai ficar, não tem choro, né? Então não vamos cuidar com excesso de preciosismo, né? Vamos levar só isso aqui até a linha 42 aqui, ó. Eu já estou bem satisfeito com o pedaço de círculo que eu desenhei. Eu vou fazer de menos 2 até 2 esse círculo, tanto em x quanto em y. Vou deixar a escala fixa. Vou formatar o eixo aqui de menos 2 até 2, tanto em y quanto em x. Vai parecer estranho, mas é que eu vou fazer a parte de baixo dele ainda. E deixar ele quadrado também, né? O redondo, né? Depende do ponto de vista. Aqui a escala é de meio em meio, então aqui em x também a escala vou colocar de meio em meio e não de 1 em 1. Se eu deixar um quadrado desses aqui, das linhas de grade bem quadradinho, o meu círculo vai ficar bem redondo. Já está bom assim. E a outra parte que simplesmente é essa parte aqui negativa, né? Igual a menos essa daqui. É exatamente a mesma coisa. E o que eu posso fazer aqui é usar a malandragem que ele me permitiu lá. Será que vai me permitir nesse também? Eu vou ter que ir lá embaixo, talvez? Ah, não me permitiu malandragem aqui. Que coisa. Bom, então deixa de ser malandro, cara. Clica com o botão direito e adiciona dados. O nome é esse nome aqui. O X são esses valores aqui, ó. Ctrl Shift seta para baixo. Ele pega exatamente o que eu quero, né? E o Y aqui, ó. Ctrl Shift seta para cima, volta 1. Desenhou a parte de baixo do círculo, né? Eu tenho o círculo aí desenhado, né? Com duas funções explícitas, né? O Excel não faz função implícita, infelizmente. É claro que Python, MATLAB, isso aí fazem GeoGebra, né? Fazem. Agora eu vou fazer a derivada dessas duas funções. Nós já encontramos a derivada lá no PowerPoint, né, que ela está aqui, ó, aqui, né? É 2x dividido por 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, né? Tem derivada negativa e positiva. Eu vou fazer para o y1 que é negativo. Depois a outra é só colocar menos, né? Então, y linha 1 e y linha 2 aqui. Esse cara aqui era o negativo, então igual a menos 2 vezes o x dividido, tenho que colocar agora o parênteses, né? 2 vezes raiz de 1 quadrado menos o x ao quadrado. Raiz e o denominador. Naturalmente, deu uma derivada que não existe. Eu já esperava isso, tá? Eu vou colocar ele um pouquinho mais para lá, que eu vou querer dar um clique duplo nesse cara, para ele descer. Tá? Por quê? Porque nesse ponto x igual a menos 1, né? Que é esse x igual a menos 1, essa inclinação é infinita. Né? Claro que ela não existe. E agora a derivada do outro é igual ao negativo da derivada da primeira, né? Menos com menos dá mais, então tá ok. Vou fazer o gráfico das derivadas. Então, selecionar dados, adicionar o nome da série, esse é a derivada primeira, né? A derivada
da função 1, né, da função de cima. Os valores de x são iguais aos valores da função. Então, clico e Ctrl Shift, seta para baixo. Os valores de y são o penúltimo. E eu poderia apagar esse termo, mas ao invés de começar com menos 1, eu vou começar com um valor um pouquinho maior que menos 1. Tá? Só para não pegar a derivada infinita, eu vou pegar menos 1 mais 0,00, como se fosse menos 1 mais, então, né? Então, vou colocar mais 0,000001. Né? Não adianta nada, eu coloquei muito zero, ele se perdeu na conta. Né? Colocar menos 1 vezes 10 dá menos 10, quem sabe? Ah, agora deu certo, né? Agora a derivada simplesmente deu um número cavalar, mas não deu erro, né? Aqui eu tenho a derivada, eu vou colocar ela em azul também, para eu entender, né? Colocar a mesma cor da parte que eu estou calculando a derivada, só que com um pontilhadinho. Então, eu consigo entender, vou aumentar um pouco aqui. Eu tenho que aumentar assim, está meio ovalado o meu círculo aqui. Eu consigo entender que aqui a derivada é elevada, né? Que aqui a derivada é zero, né? Tá aqui, e que aqui a derivada ela é negativa. Olha, está funcionando bem legal. Eu vou fazer a derivada dessa parte de baixo, que eu espero que aqui a derivada seja muito negativa, aqui a derivada seja zero, e aqui no final a derivada seja muito positiva. Vamos ver? E foi isso que aconteceu. Né? Vamos só dar uma roupagem melhor, né? Colocar a cor adequada, né? A mesma cor. Não consigo mudar aquele, eu vou mudar esse aqui, então. Ah, e aqui de cima, quem sabe eu só não encontrei aqui em cima, está aqui, ó. E um pontilhadinho. Agora eu consigo ver a mesma coisa, derivada muito negativa, derivada zero, derivada muito positiva. Mas tudo isso eu fiz com derivação explícita, não aprendi nada de novo. Vamos voltar lá para o PowerPoint, né? E vamos fazer uma derivada implícita, né? Já que vai que tem a função, e tem, né? Era só botar um y na quinta que eu já não consigo mais explicitar. Ou botar um seno de y já ferrou. Né? Então, como é que eu faria uma derivada sem explicitar? Simples. Eu posso multiplicar por o mesmo número dos dois lados, desde que seja o mesmo número, né? Posso somar o mesmo número dos dois lados. Eu posso fazer qualquer coisa desde que eu faça a mesma coisa dos dois lados. Então, eu vou derivar com relação a x dos dois lados. Daí vai ficar 2x. Aqui vai ficar, cuidado, que é 2y vezes y', né? A regra da cadeia. Igual a zero. E a derivada, né, desta função implícita vai ficar bem facinha. Vai ficar bem facinha. Vai ficar igual a menos x dividido por y. Antes a derivada era bem mais complicada, mas ela era só função de x. Agora ela é função de x e y. Né? Não tem como ganhar dos dois lados. Eu tenho que conhecer o ponto x e o ponto y para conhecer a derivada. Antes bastava conhecer o ponto x. Bom, vamos fazer a derivada implícita aqui também. Né? Então, vou escrever aqui di, de derivada implícita. Ela é menos x dividido por y. Ah, mas você tem 2y na função? Sim, então você vai ter duas derivadas implícitas, né? Derivada implícita 1 e derivada implícita 2. Que bom, porque você tem duas derivadas aqui também. Né? Então, igual a menos x dividido por y. Vou até colocar um no x. Eu vou colocar um cifrãozinho. Né? Por quê? Porque quando eu puxar para cá,
Eu quero que também seja menos x dividido por y, mas que o x não venha para a direita junto, né? Veja que o y foi, mas o x não foi. E agora, lá para baixo. O que eu quero que vocês percebam é que esse valor deu exatamente igual a esse valor aqui, ó. E que esse valor deu exatamente igual a esse valor, né? Não importa se eu faço por derivada implícita ou explícita, né? O valor dá exatamente o mesmo. Isso é muito bom, porque nós vamos ter umas derivadas implícitas difíceis para fazer. Por exemplo, aqui para frente, eu tenho folho de Descartes. O cidadão me deu a função do folho de Descartes, né? O folho de Descartes é dado por este gráfico aqui, ó. É uma equação cúbica e que se eu isolar o y, eu vou ter três funções. Essa azulzinha, essa aqui, que é cor de burro quando foge, e esta vermelhinha. E aqui eu tenho uma função, né, que é a função azul. E aqui eu tenho as duas funções, uma para mais e outra para menos, né? Eu não vou querer derivar isso aí explicitamente. Prefiro muito mais de fazer a derivada implícita dessa daqui. Não sou bobo nem nada, né? Então vamos fazer a derivada implícita. Aqui, né? Como é que eu faço a derivada? Deriva dos dois lados, meu amigo. Faz a mesma operação. Então vai ficar 3x² mais 3y², ó, regra da cadeia, vezes y', igual a 3 que multiplica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Aí você faz todas essas continhas aí e eu vou fazer. Eu ia dizer, e chega nessa resposta aqui, mas eu vou fazer essas continhas. 3x² mais 3y², y' igual a 3y, né? Mais 3xy'. Tem y' aqui, y' ali. Coloca em evidência. Y' que multiplica 3y² menos 3x. Igual. Né? Menos porque passou para lá. 3y menos, né? Passa esse cara para o outro lado. Menos 3x². Né? Todos esses três aqui vão poder ser eliminados, né? E você vai chegar na derivada do folho de Descartes. Mas ele depende, né? O prejuízo é que depende do ponto x e y. Mas foi pedido para encontrar a derivada implícita, graças a Deus, porque a explícita seriam 3, e 3 tenebrosas. Na letra B, pede-se: encontre a equação da linha tangente, né? No ponto 3/2 e 3/2. Então, o folho de Descartes, eu vou desenhar ele aqui. Ele tem esse jeitão aqui, ó. É um lacinho, né? É um lacinho. O ponto 3/2 e 3/2, né? Ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui, né? Ele está positivo para x e para y. Certamente não está aqui nem aqui, né? Porque é 1,5 e 1,5. Bom, qual que é a derivada nesse ponto? Só substitui 3/2 no y, 3/2 no x e encontra, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu substituí 3/2 no x, no y e no x e encontrei que a derivada vale menos 1. Então, lá daquele gráfico do folho, que eu vou fazer de novo aqui, ó. Eu sei que a derivada é negativa. Ah, então só pode estar por essa pontinha aqui, né? Só pode estar por essa pontinha aqui, né? Porque a derivada é menos 1, ela é negativa, né? Ela está, né, para cada 1 metro em x, ela desce 1 metro em y, né? Ela tem esse jeitão aí. E foi pedido mais, né? Além de encontrar a derivada, foi para encontrar a equação da linha tangente. Bom, então, meu amigo,
Vamos trabalhar um pouco mais, né? A equação de qualquer reta, né, de qualquer linha reta, ela é ax mais b. A equação da nossa linha tangente, ela vai ser, então, menos 1x mais b, né? Esse é o coeficiente angular, ou a derivada. A reta, assim como a curva, passa no mesmo ponto, 3 meios e 3 meios. Então, você vai dizer que 3 meios é igual a menos 1 vezes 3 meios mais b. A reta e a curva compartilham do mesmo ponto, né? Você tem aqui o fólio e você tem a reta, né? Ambos passam por esse mesmo ponto, 3 meios e 3 meios. Né? E aí você descobre b aqui, né? b igual a 6 meios, que é igual a 3. Logo, a equação da reta é y igual a menos 1x mais 3. Está descoberto. Em casa, você vai olhar esse slide com atenção e vai encontrar a mesma equação. E, finalmente, a letra C. Em quais pontos do primeiro quadrante eu tenho um ponto de derivada horizontal? É muito louco, né? Antes pedia esse ponto aqui, ó. A próxima pergunta é: aonde que está o ponto, né? Está aqui, né? Mas ele quer calcular exatamente em que a tangente é horizontal. Se fosse um mais ou menos, você ia dizer, está aqui em 1,2 e 1,6, mais ou menos. Mas vamos encontrar. Eu tenho a derivada e vou igualar a derivada a zero. Né? Essa aqui é a jogada. Vamos dar uma copiada aqui na derivada. A derivada é y menos x ao quadrado. Então, eu sei que y' é igual a y menos x ao quadrado e embaixo é y ao quadrado menos x. Né? Dá uma conferidinha. Y ao quadrado menos x. Eu quero um momento em que essa derivada seja igual a zero. Né? Você poderia dizer que aqui eu tenho um ponto de derivada igual a zero e aqui também. Aqui é confuso. Aqui ela pode não existir, né? Porque eu não sei se eu pego essa ou pego essa. Bom. Onde que a derivada não existe, então? Né? Já que pessimista. Bom, a derivada ela não existe. Y' não existe. Né, em x igual a y quadrado. Isso é condição para a derivada não existir. Em contrapartida, a derivada é igual a zero. A derivada é igual a zero, né? Y' é igual a zero em... Parece quase a mesma coisa, mas não é. Quando x igual a y quadrado. Quando y igual a x ao quadrado. Uma coisa não é igual a outra. Né? É diferente. Salvo que x e y sejam igual a 1 ou 0. Bom, eu sei que o ponto 0, 0 existe no fólio, mas o ponto 1 e 1 não existe no fólio. Tá? Então, eu sei que x igual a 0 não pode ser solução, porque quando x igual a 0, y igual a 0 e a derivada não existe. 1 e 1 é o ponto que nem existe para o fólio. Então, não preciso me preocupar com o ponto x igual a 1. Na verdade, esse ponto aqui não tem derivada zero e aquele lá tem, mas aquele nem é o ponto 1. Né? No olho já vejo que não é. Mas é um ponto que precisa obedecer essa regra aqui, y igual a x quadrado. Puxa vida, agora você me complicou. Bom, não compliquei tanto assim não. Porque o fólio é x ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy. E aí você vai substituir y igual a x quadrado. Você vai ficar com x ao cubo mais x na sexta igual a 3x na terceira, né? Porque y igual a x quadrado, 3x na terceira. Você vai colocar o x ao cubo em evidência. X ao cubo que multiplica 1 menos 3, que veio para cá, mais x ao cubo, para dar x na sexta, igual a 0.
Você não vai dizer x ao cubo igual a zero aqui, porque x não pode ser zero, né? A gente já viu que x não pode ser zero de jeito nenhum. Então, você vai dizer que x ao cubo igual a 2, né? Menos 2 mais x ao cubo igual a zero. X ao cubo igual a 2, né? X igual a raiz cúbica de 2, ou 2 na 1/3. Bom, este é um ponto do fólio, né? Raiz cúbica de 2 é um ponto do fólio onde a derivada é igual a zero. E o y vai ser 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? 2 na 2/3, né? E esse ponto aqui é 2 na 1/3. Você pode substituir esses pontos lá na equação do fólio, né? Você vai ficar com y, né? Y, que é x ao quadrado, claro, né? Essa é a condição para dar zero, então vai ficar 2 na 2/3 menos 2 na 1/3 ao quadrado, dividido por, aqui vai ser 2 na 2/3, que é o y, né? Ao quadrado, menos 2 na 1/3, né? Isso aqui não vai dar zero, né? O denominador não vai dar zero, mas o numerador vai dar zero, né? Essa derivada toda vai dar igual a zero sobre alguma coisa que é zero, né? Confirmando que nós encontramos o x e o y que dá igual a zero, né? Então, qual que é o x e o y que a derivada dá zero? X igual a raiz cúbica de 2, né? E o y igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado. João Vitor, João Pedro, Tiago Martins, Rian de Oliveira, tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Para mim, mais ou menos. Qual dos Joãos ou o Tiago que falou mais ou menos? Eu, Thiago. Tiago, qual parte aqui, Tiago, que você quer que eu repita? A do Y. Tá. Por que até o x aqui foi legal, o problema foi achar o y, né? Sim. Tá, então vamos ver. Eu consegui encontrar que x igual a raiz cúbica de 2, né? Que é esse ponto aqui onde a derivada é igual a zero. Tem duas maneiras, Tiago, de eu encontrar esse y correspondente, né? Uma maneira é aquela que eu sei que quando a derivada é igual a zero, y igual a x quadrado, né? Mas talvez isso tenha parecido um pouco de forçação, tá? Então, tá certo, tá? Não vou colocar um x aqui em cima, isso aqui tá certo, só vou apagar. A outra, eu também posso fazer assim, ó, x ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy. Essa é mais difícil, mas é mais clara. Então, eu coloco aqui raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz cúbica de 2, né, ao cubo, mais y, eu quero achar o y ao cubo, igual a 3 vezes raiz cúbica de 2 vezes y. Tá? Talvez aqui fique um pouco mais tranquilo. Tá? Raiz cúbica de 2 ao cubo vai dar 2. 2 mais, ou não, né? Quem sabe a gente não acha isso. Menos 3 raiz cúbica de 2 vezes y, né? Passei por lá, igual a zero. Eu vou passar igual a menos 2, né? Se eu passar o 2 para lá, vai ficar igual a menos 2. Eu vou deixar o 2 ali, Tiago. Vou deixar o 2 aqui. Igual a zero. Aqui ficou uma equação cúbica, né? Fica difícil de eu encontrar por aqui, né? Sem software a raiz. Tá? Então não vai ser um bom caminho, Tiago, apesar de eu ter tentado encontrar um caminho diferente. Mas se eu colocar y igual aquele valor que eu encontrei aqui, vai dar certo. Tá? Então eu vou voltar a fazer daquela metodologia que eu tinha feito antes.
Então, na metodologia anteriormente aplicada, eu sabia que y' era igual, vou dar uma espiadinha lá, y menos x ao quadrado. Y menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado menos x. E eu ia verificar quando a derivada dava igual a zero, né? Quando a derivada é igual a zero, que eu tenho a linha tangente horizontal. E aí eu verifico que a derivada é igual a zero quando y é igual a x quadrado. Muito bem. Quando que y é igual a x quadrado? Eu coloco lá na equação do fólio. X ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy. Por aqui, né, agora eu descubro que este ponto, onde y é igual a x quadrado do fólio, é apenas 1. Né? É apenas o ponto raiz cúbica de 2. Né? O ponto raiz cúbica de 2 só acontece quando y é igual a x quadrado. Né? Então, agora eu vou escrever y igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado, porque era a condição, né? O único ponto onde x igual a raiz cúbica de 2 é o ponto onde y igual a x ao quadrado. Então, eu encontrei o y também. Não ficou tão difícil agora, Tiago, ou continua difícil? Não, esclareceu. Esclareceu, né? Eu tentei fazer do outro jeito aqui, mas não foi, tá? Acho que tem que ser dessa maneira, né? Sim, sim. Bom, e daí nós encontramos onde a derivada é igual a zero. Muito bem, e por que a gente está aprendendo derivadas de funções implícitas? Porque elas vão facilitar a nossa vida. E muito, e muito. Nós vamos usar o logaritmo para facilitar muito a nossa vida. Primeiro de tudo, eu posso deduzir a derivada da função explícita do logaritmo e descobrir que a derivada do logaritmo é 1 sobre x, tá? Primeira coisa. Isso, vocês podem... Eu não vou fazer essa dedução, né? Porque ela já é um pouco mais difícil e ela é tabelada. Eu agora vou dar uma olhadinha, né, na função 1 sobre x, com mais atenção, que é essa pontilhada, e vou verificar se faz sentido isso, tá? Então, se a derivada do ln de x é 1 sobre x. O ln de x é essa função azul aqui, ó, essa função azul com a amarelinha dentro, tá? Essa função azul é o ln de x. A derivada do ln de x, ela sempre é positiva, né? Aqui ela é muito positiva, ela continua sendo positiva e tende a zero. Bom, então tá certo. Agora eu vou fazer o gráfico do ln do módulo de x. Bom, para fazer o gráfico do ln do módulo de x, eu tenho que fazer dois gráficos. O gráfico do ln de x e o gráfico do ln de menos x. O gráfico do ln de x a gente já fez, é esse aqui. O gráfico do ln de x só existe para o x negativo, porque menos com menos dá mais. É esse gráfico vermelho. E o gráfico dos dois ao mesmo tempo é o gráfico do ln do módulo de x, que é esse daqui. Esse amarelinho ali dentro do vermelho e do azul. Agora, uma coisa interessante é que a derivada do ln, não importa se o x é negativo ou positivo, ou seja, o módulo é 1 sobre x, tá? Tanto a derivada desse, quanto a derivada desse é 1 sobre x. Pode ver que a derivada desse é sempre negativa, é 1 sobre x, a derivada desse é sempre positiva. Bom, o que eu quero que vocês saibam aqui na prática é que a derivada do ln do módulo de x é igual a 1 sobre x. Só isso. Tá?
Bom, esta figura aqui, ela mostra as inclinações do gráfico ln de x, né, para alguns pontos, né? Você está vendo que a derivada está diminuindo com o tempo, né? E a pergunta é, né, a pergunta B aqui, né, ela pede se o gráfico de ln de x tem alguma tangente horizontal, né? Se em algum momento isso aqui vai ficar horizontal. Então, eu vou ter que fazer a derivada para saber isso, né? Então, a derivada com relação a x do ln de x, né, é igual a 1 sobre x. Existe algum momento em que 1 sobre x dá igual a zero? Não existe. Ah, você poderia dizer em x igual ao infinito, mas como a gente nunca chega no infinito, então o ln de x sempre cresce. Cada vez cresce menos, porém, sempre cresce. E agora vem a grande aplicação. Não, ainda não. Aqui embaixo é a grande aplicação. E ainda está induzindo a aplicar, né, o que facilita. A aplicação mesmo vem um pouquinho mais para frente, né, quando eu quero achar a derivada disso aqui. Aqui vem uma grande aplicação. Porque a derivada disso aqui, sem derivação implícita, seria o O do Borogodó. Tá? Muito difícil. E com derivação implícita fica muito fácil. Vocês querem ver? Eu vou copiar exatamente essa equaçãozinha aqui no quadro branco. Muito grande. Vamos copiar só a parte que interessa. Isso aqui, se o sujeito que pede a derivada, eu começo a chorar. Mas uma ideia é a seguinte. Que tal, ao invés de tirar a derivada desse cara, eu tire a derivada do ln? Poxa, Ângelo, tu está complicando. Será que eu estou complicando? Bom, então vamos fazer uma jogada assim, ó. Qual que é a derivada do ln? Derivada do ln de y com relação a x. Bom, é a derivada do ln de y com relação a y vezes dy de x. Estou misturando até a regra da cadeia aqui, né? Então, se eu peço a derivada do ln de y, ao invés da derivada de y, eu vou ter uma coisa naturalmente um pouco mais complicada. Eu tenho esse cara todo aqui. E esse cara todo aí, ele é 1 sobre y vezes, eu vou chamar esse outro aqui de y'. Já ficou menos cabeludo. Bom, eu vou agora encontrar a derivada do ln de y, né? Porque quem é que abandonou aqui já saiu correndo aí? Um dos Joãos? Eu vou encontrar aqui a derivada do ln de y. E isso vai facilitar muito a minha vida. Tá? Por quê? Tá? Agora eu vou começar a assustar menos. Tá? O ln de tudo isso aqui, ó, o ln de x² vezes 7x menos 14 na 1/3 dividido por 1 mais x² na 4ª, ele pode ser quebrado em vários ln's pequenininhos, né? Isso aqui é igual a ln de x² mais o ln de 7x menos 14 na 1/3 menos o ln, né? Se lembra das regras do ln de A vezes B? É ln de A mais B. Ln de A dividido por B, ln de A menos B. Propriedade dos logaritmos. Menos o ln de 1 mais x² elevado na 4ª. E ainda tem mais uma propriedade, né? Você pode tombar esse cara aqui para frente. Vai ficar 2 vezes ln
de x mais 1/3 de ln de 7x menos 14, menos 4 vezes o ln de 1 mais x quadrado. É isso que dá para fazer. Tá? Mas tudo isso aqui, né, nós sabemos que é igual ao ln de y. Y é tudo isso aqui. E o ln de y é tudo isso aqui. E qual que é a derivada do ln? Ah, ficou fácil, né? A derivada do ln de y com relação a x ficou bem fácil. Vai ser 2 vezes 1 sobre x, porque a derivada do ln de x é 1 sobre x. Mais, né, é a constante, joga para fora, 1/3. A derivada de... agora eu não sei. Agora eu vou ter que pensar, mas não preciso pensar muito, porque eu vou chamar esse cara de u, né? Vou aplicar a regra da cadeia. A derivada do ln de u é 1 sobre u vezes du de x. Né? Então aqui vai ficar 1 sobre u vezes du de x, que é 7. Menos 4 vezes... chama esse cara aqui de u mesmo, né? Então, a derivada do ln de u é 1 sobre u vezes du de x. Vezes du de x, que é 2x. Finalmente, você sabe que a derivada do ln de y, né, com relação a x, é igual a 2 sobre x mais 7 sobre 3, 7x menos 14, menos 8x, sobre 1 mais x quadrado. Esse pedacinho aqui a gente já fez em vermelho aqui do lado, né? Mas eu vou repetir. Né? A derivada do ln de y, que eu fiz em vermelho, e vou continuar fazendo em vermelho, né? Vou dar uma repetida aqui. Vermelho aqui. Ela é 1 sobre y vezes o y', né? A regra da cadeia. Tudo isso aí é igual a tudo que está azul do lado de lá. Dois sobre x mais, eu não vou tirar mínimo, 7 sobre 3, que multiplica 7x menos 14, menos 8x sobre 1 mais x ao quadrado. Eu preciso isolar esse cara. Solamente isto. Então, isole, meu amigo. Isole. Y' vai ser igual a esse Y. Né? Ah, mas quanto que vale Y? Ah, se lembra? Dá uma olhada lá no canto, quanto que vale Y? Y vale tudo isso aqui. Bom, então coloca. Y' é igual a Y, que é x quadrado vezes raiz cúbica de 7x menos 14 dividido por 1 mais x quadrado na quarta, né? Esse é o valor de y, que eu passei para lá multiplicando. Tudo isso ali, vezes 2 sobre x, mais 7 sobre 3, 7x menos 14, menos 8x sobre 1 mais x ao quadrado. Né? E acabou. Você encontrou o y'. Né? Veja que nós tínhamos uma derivada muito difícil. Era um desafio muito complicado achar essa derivada aqui. Né? Mas o que nós fizemos? Nós tiramos a derivada do ln, né, o que facilitou um monte. Depois apenas joga o y para o outro lado, né? E está resolvido. Né?
Prian, ficou mais fácil, não ficou? Sim, com certeza. Isso deu uma facilitada enorme na nossa vida. Essa questão aqui já foi uma questão de prova, se é que dá para acreditar que foi uma questão de prova, né? Aparentemente a elipse, né, é uma elipse, né, tortinha, né, não é aquelas elipses lá tão fáceis lá que não eram na diagonal. Daí tem esse produto XY, tem retas tangentes horizontais aqui e aqui, né? Tá até desenhadinho. No cruzamento com essa reta y igual a menos 2x. Prove que isso é verdade. Aparentemente, mas será que é verdade? Bom, basicamente eu quero saber se as retas, né, se as tangentes horizontais estão aqui ou aqui, se as derivadas igual a zero estão ali e ali. Então eu pego a equação da elipse e faço a derivada. Deriva dos dois lados, né? A derivada de x² vai ser 2x. A derivada de x vezes y é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada desse cara aqui, né? Regra da cadeia. 2y vezes y', igual a zero. Agora coloco o y' em evidência. Y' que multiplica x mais 2y. É igual, eu passo para o outro lado lá, negativo, né? Y mais 2x negativo. Ambos negativos, né? E eu encontro o y'. O y', ele vai ser igual a menos y mais 2x sobre x mais 2y. Passo dividindo. Quando que essa derivada é igual a zero? Quando y é igual a menos 2x. Né? Ficou fácil, né? Igual a zero, né? Isso vai ser igual a zero quando y é igual a menos 2x. Então é verdadeiro, né? Super verdadeiro. Eu posso, inclusive, encontrar o ponto, né? Para eu encontrar o ponto, eu vou ter que fazer o seguinte, vou colocar nessa equação x² menos x, que multiplica o y, que é menos 2x, mais y², que é menos 2x ao quadrado, igual a 3. Não me parece tão difícil, né? x² menos mais 2x² mais 4x² igual a 3. Então, 4, 5, 6, 7. 7x² igual a 3, né? E aqui você vai descobrir que você vai ter dois pontos x. X igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 7. Né? Que são esses pontos aqui, ó. Um ponto negativo, né? E um ponto positivo. Muito estranho aqui é que esse valor me parece que deu menor do que 1, né? Raiz de 3 sobre 7 é um número menor do que 1. Né? Y igual a menos 2x está ok. X². Aqui é mais, ó. Aqui que eu errei, ó. Aqui é esse mais aqui. Como é importante ter noção do que está fazendo, né? Então, se ali é mais, aqui vai ficar menos. Então, vai ficar 4 menos 2, 2, mais 1, 3. Melhorou ainda, x igual a mais ou menos 1. E é o que eu vejo aqui, ó, x igual a menos 1, o ponto de intersecção, e x igual a mais 1, o ponto de intersecção. Né? Se você substituir y igual a menos 2x, você vai encontrar exatamente o ponto 2 aqui, ó, e o ponto 2. Com tranquilidade.
Meus caros, depois dessa, eu vou pedir lá no Moodle para que vocês façam ou a 39 ou a 40. Tá? Estou colocando lá no Moodle, tá? Para vocês me entregarem até a próxima aula de cálculo 1 e me perguntarem qualquer dúvida.